Muito bom. Estrutura de Big Data, né? E a gente vai, né, antes, relacionados à parte aí de frameworks, tá? Então, presta atenção, depois, na hora que vocês estiverem assistindo aí, tá? E qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição para vocês. Tá? Aí, quando e passando para vocês, inclusive, algumas coisas relacionadas à parte de, tá? Por que a parte de código? Ora, a gente está estudando um framework que vai ajudar a gente aí, né, a, obviamente, fazer, né, esse trabalho aí. Então, já que a gente está se preparando para isso, por que não contar isso e fazer alguns exemplos, talvez até um pouco simples, mas a gente consegue aí estar evoluindo, né, de uma forma de acordo com a necessidade, também de acordo com os estudos que a gente for fazendo, ok? Bom, acho que a gente tem aí, né, que pensar, e sempre que a gente fala em questão, né, que a gente tem para poder estar trabalhando, tá? E isso, né, obviamente, a gente pensa em qual desafio, tá, que está relacionado à parte de Big Data. E trabalhar com esse volume de dados, pelo si, né, não adianta, tá, tá, tem que estar, né, se preocupando, a gente tem que estar, né, então a gente tem que estar trabalhando com isso, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter essa preocupação, né, de sempre estar buscando, óbvio, a variedade também dos dados que a gente tem. Então, trabalhando de como essas informações estão estruturadas, dados semi-estruturados e dados não. E a gente vai estar estudando esses três tipos. Por quê? Olha, tempo atrás, né, vamos pensar assim, no começo a gente tinha o quê? Os dados, todo tipo, banco de dados. Começou-se a evoluir, né, essas informações, estruturados, outros sendo estruturados, e hoje, né, a gente conta aí muito, muito grande em dados. Ah, mas por que dados não estruturados? Não é. Hoje a gente está nas lojas, a gente tem que analisar comentários, a gente tem que analisar vídeos, a gente tem que analisar. E aí, essa veracidade, a gente também tem que confirmar isso, porque talvez a gente poderia colocar aí 4 vezes, a gente tem que ter a cidade desses dados, a gente tem que ter, como a gente está pegando os estrutura tradução. E quando a gente começa a tratar comentários, né, online, o advento aí da IA, a gente passa a ter o quê? Uma dificuldade muito grande de estar definindo se a verdade de um
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. E para ajudar em todo esse processo, né, que a gente vai ter que estar trabalhando, a gente passa a ter o quê? Os frameworks. A gente vai ter nesses frameworks? Ora, um conjunto de ferramentas, tecnologias, que foram preparadas para trabalhar, para analisar, né? Por quê? Porque a gente tem, nós deixamos de ter informações para poder processar e passamos a ter um conjunto enorme aí. Então a gente precisa desse conjunto de ferramentas e um avanço da tecnologia para que a gente consiga fazer isso, tá? E consequentemente para a análise de cloud. Ah, mas eu tenho a cloud, está tudo armazenado no único, né? Nós temos aí vários clusters que estão trabalhando no processo de armazenagem, no processo de análise, né, no processo desses dados. Então, a gente também tem que pensar o quê? Desse, né, tudo, né? Onde a gente vai ter aí, né, tudo a gente nesse processo e, consequentemente, permitir que a gente processando esses dados, que a gente consiga estar analisando, obviamente, e complementando, né, toda essa parte, né, de fundamentação, o material que vocês vão encontrar no SGA vai contando os frameworks que a gente pode estar utilizando, tá? De uma forma a gente objetivo, mas vocês vão ter aí um conjunto de frameworks que a gente consegue estar utilizando. E é claro, né, um outro é usar qual ferramenta que a gente vai estar utilizando, qual tecnologia que a gente vai, né? Eu sempre digo, abrindo um parênteses aqui, do domínio do problema. Por que do domínio? Porque vai ter frameworks que vão se adequar melhor com o conjunto, né? A forma com que a gente vai processar esses dados, esses dados, o resultado, né? Frequentemente, todo o processo de análise que a gente vai estar gerando, né? E vai estar gerindo aí para chegar ao resultado final. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, pessoal. Sempre, tá? E quando eu falo essa questão, né, de entender o problema, a gente tem no universo da TI, né, a gente se depara aí com vários problemas que a gente tem que resolver, tanto na área de desenvolvimento, na área de implementação, né, na área de testes. Esse processamento vai ser realizado, né, alguns, a gente sempre tem que entender todo esse domínio, né, contexto, aí a gente conseguir definir quais ferramentas a gente vai. Também vem aquele ponto, né? Peraí, então eu tenho que conhecer todas as, tem que ter tudo dessas ferramentas? Não, cara, não. Mas vocês têm conhecimento total, determinado, para
usar esse nosso framework. Tá? Se destaca o quê como linguagem de programação? O Python. Então, em mineração de dados, quando a gente pensa em Big Data, fala, uma linguagem mais fácil de desenvolver, N bibliotecas, relações. A gente passa a ter uma maior facilidade para poder implementar e, consequentemente, consumir essas ferramentas, essas técnicas de linguagem. Como é que podemos? Vamos ter o mesmo resultado? Vamos. Um pouco mais lento, a gente vai ter. Mas hoje, num contexto geral, a questão do Python, tá? Então, muitos códigos hoje, né? Aí, o pessoal vai vendo aí, né, nessa parte. Então, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Dos principais frameworks que a gente tem aí, né, que está utilizando justamente para a gente consiga processar, armazenar e analisar esses dados. Eu trouxe aqui 3, a gente vai ver, né, nas próximas aulas e nos aprofundarmos um pouco mais em cada um deles, tá? Mas, por exemplo, Hadoop. Qual que é o foco principal do Hadoop? Armazenamento e processamento em batch. Né? Armazenamento, ou seja, a gente vai ter um contexto de como a gente vai estar armazenando, né, essa nossa massa de dados. Então, a gente tem ali esse armazenamento, guardando essas informações. Processamento em batch. Ele vai começar a fazer uma análise. Ele vai ter início e fim dessa análise, obviamente dividida em partes. Terminou uma, vai começar a outra parte, a outra, e assim sucessivamente. Pontos chaves, né? Pontos principais desses frameworks. Tolerância à falha e custo-benefício. Né? Dentre os frameworks listados aqui, o que tem aí o melhor custo-benefício. Tanto com a parte de... quando eu falo em custo, e sempre a gente é interessante pensar isso, tá? Abrindo mais um parênteses ali, sempre a gente pensar em custo, não é só o custo financeiro, não, pessoal. Está em custo de processamento, o que é o tempo que ele vai demorar para processar, né? É o valor das ferramentas que a gente está pagando, entra também no cunho financeiro, mas é também o quê? O tempo, né? É quanto tempo que ele vai demorar para processar, quanto tempo que a gente demora para implementar, né? Usando, né, esse framework. Então, tudo isso é contabilizado. E é claro, quanto mais tempo de implementação, quanto mais tempo, né, de execução, isso acaba tendo um custo maior, né? Por quê? Porque a gente está pensando no quê, né? Também o que a gente está utilizando, né, nossa cloud, dos nossos servidores, do tempo que a gente vai demorar para ter esse retorno dessa análise, e dependendo do domínio do problema que a gente está resolvendo, a gente tem que ter esse retorno assim, a toca de caixa, né? Se for um domínio financeiro, que está analisando investimentos na bolsa, a gente tem que ter esses resultados muito rápidos. Tá? Então, ele tem hoje o melhor custo-benefício, né, para a gente estar utilizando. O Apache Spark, a gente vai ter o quê? Como foco principal dele, processamento em memória, e também faz processamento em batch, faz processamento streaming, SQL, tá? Ele também trabalha com linguagem de máquinas, né? No caso, machine learning, na verdade, com IA, né? Então, a gente também vai ter esse contexto. Vantagens dele, a gente vai ter uma maior velocidade, ele é mais rápido que o Hadoop, tá? E uma versatilidade maior. Então, a gente consegue, né, ele é mais versátil, a gente consegue estar adaptando ele, né, em vários domínios, em vários contextos, tá? E o Apache Flink, que a gente vai ter o quê? Um processamento de stream focado num processamento em tempo real, tá? Por que em tempo real? Mano, eu posso estar assistindo gravações, né, que estão sendo transmitidas e, consequentemente, em tempo real, né, no processo que ela está sendo transmitida ao vivo, por exemplo, começar a analisar o que está acontecendo naquilo ali. Né? Então, é um processo de análise em tempo real. Como vantagem, ele tem uma baixa latência,
né? E o estado gerenciado, ou seja, a gente consegue estar gerenciando ele de uma forma mais fácil, de uma forma mais abrangente. Então, quando eu disse, né, há pouco, que a gente tem que conhecer, né, o framework, a gente não precisa saber utilizar o framework, as metodologias, né, mas a gente tem que conhecer. Então, por exemplo, dependendo do domínio do problema, dependendo do que eu tenho, eu vou conseguir, com base nessa tabela aqui, identificar qual que vai ser o melhor framework para poder estar utilizando, né, dentre esses três. Por exemplo, eu quero processar áudio e vídeo. Ora, se eu estou processando um áudio e vídeo que está vindo online, dentre os três aqui, qual que eu vou utilizar? O Apache Flink. Por quê? Porque ele está trabalhando, ele é especialista. O foco principal dele é esse tipo de processamento. Ah, como que eu vou fazer isso? Bom, de acordo com as informações que a gente vai, né, de acordo com os dados que a gente vai analisar, de acordo com as informações que a gente quer, né, chegar, aí a gente vai preparar o quê? Toda a metodologia que a gente vai estar utilizando para poder, obviamente, estar utilizando essa ferramenta. Então, nós temos esse contexto. A gente vai ter que trabalhar dessa forma, né? Se eu quiser, por exemplo, processamento em batch, obviamente eu vou partir para onde? Para o Hadoop. Por quê? Porque é um dos focos dele. Né? O foco principal dele é o processamento em batch. Tá? Então, a gente vai considerando isso. Se eu quiser utilizar Machine Learning, o Apache Spark, eu quero utilizar a inteligência artificial nele. Né? Eu quero ensinar ele a fazer um processamento. Então, como eu disse, o domínio é que vai gerir qual é a melhor forma que a gente vai estar utilizando, qual que é a melhor forma que a gente vai fazer esse processamento. Então, o domínio que vai focar nisso. É com base no domínio que a gente vai conseguir identificar todos esses detalhes. Tá ok? Então, uma planilhinha aqui, né, uma tabela que dá para a gente, mesmo de forma bem restrita, bem resumida, né, uma facilidade da gente estar definindo qual framework que a gente vai estar utilizando. Olha só, é simples. Tá? A gente não precisa complicar tanto. Ah, mas se eu precisar de mais informações? Olha, de acordo com que você vai evoluindo, você vai atualizando essa tabela. Digamos que esse seria o marco inicial. E a partir daqui você vai evoluindo. Ah, descobri que o Hadoop também tem um foco principal muito interessante nele, que está também em aprendizado de máquina, machine learning. Então você já coloca ali também que o Apache Hadoop está agora com o recurso do machine learning. Beleza. E aí, no momento, num próximo projeto, num próximo domínio, você vai, obviamente, analisando com mais calma e, consequentemente, definindo qual que você vai estar utilizando. Beleza? Então, pessoal, fica aí, né, como informação, sempre estar atualizando isso. Se a gente pesquisar, provavelmente essa tabela já está muito maior, tá? Em outros sites, com outros profissionais, empresas que estão fazendo isso, tá? Mas o marco inicial, né? Como pensando ali no mínimo que a gente precisa ter dentro dessa tabela, tá ok? Bom, e aí, é claro, o que a gente tem, né? Por exemplo, se a gente definiu qual que vai ser o framework que a gente vai estar utilizando, qual que eu faço? Utilizar esse framework. E como que a gente vai fazer a utilização desse framework? Bom, eu vou pegar o quê? Qual que é o domínio do meu problema? Né? No caso aqui, eu quero contar palavras. Bom, contar palavras, eu vou estar trabalhando com o quê? Vamos voltar um pouquinho aqui. Eu vou ter, né, um processamento em memória, vou ter um processamento em batch, vou ter o stream, vou ter uma questão de armazenamento. Como é que eu vou tratar isso? Eu vou precisar de uma inteligência artificial para poder fazer isso? É um processamento que precisa fazer em tempo real? Ora, muitas vezes, fazer um simples processo de contar a palavra, eu não vou precisar do processamento desse em tempo real. Tá? Então, eu posso descartar, por exemplo, o Apache Flink. Né? Fico entre o quê? O Hadoop e o Spark. Ah, mas agora eu quero o quê? Um processo aí que seja rápido. Beleza.
Se eu estou contando palavras, eu tenho que ter tanta tolerância à falha. Se eu errar, uma quantidade, se eu puder considerar uma porcentagem de erro, né? Se eu puder, né, entendendo esse domínio do problema, eu posso considerar que eu posso ter uma margem de 5% de erro. Então, pode falhar em algum ponto. Então, não preciso pensar tanto em tolerância à falha. Por quê? Porque eu quero um processo mais rápido. Então, a gente vai direcionando, tá? E, obviamente, fazendo essa análise, a gente vai conseguir chegar, né, ao melhor framework. No caso aqui, o Apache Spark, né, é um dos grandes frameworks utilizados, e ele faz, novamente, processamento em memória. Então, eu quero contar palavras, tá? Ou seja, a gente quer saber com que frequência uma palavra contém um grande arquivo de texto. Ah, mas só num arquivo de texto? Eu posso ter essa palavra online? Posso, digamos que eu queira, né? Analisar aí quantas vezes, né, uma determinada palavra foi publicada, né, dentro, por exemplo, da Folha de São Paulo, que é um site, né, de notícia, por exemplo, né? Então, eu vou pegar, obviamente, esse site como base, como referência. Se eu estou pegando ele como referência, eu estou pegando o quê? Um grande texto, né? Um grande arquivo de texto, ou um conjunto de arquivos de texto, que são o quê? As matérias que foram publicadas. Ah, mas eu preciso só nessa questão? Não, eu posso pensar nisso também numa parte de pesquisa científica, né? Quantas vezes que, né, relacionados, por exemplo, na área médica, vamos pensar assim, né, hoje existe o quê? Muitos estudos focados no quê? Na parte de depressão, né, também relacionada a estudos, né, da cura do câncer e tudo mais. Então, como que está, né, esse contexto de pesquisa, a utilização, a referência a essa palavra, câncer, né, depressão, como que a gente está? Como é que está essa questão? Quantas vezes a palavra é mencionada em artigos técnicos publicados? Então, eu vou estar utilizando o quê? Um conjunto de textos. Ah, eu posso até agrupar esses textos? Posso, por quê? Porque o objetivo é eu contar as palavras. O objetivo não é saber, né, em qual artigo foi mais utilizado ou qual país que publicou esse artigo. Eu só quero saber, num conjunto, né, de artigos, né, publicados, numa massa de dados de artigos publicados, quantas vezes que essas palavras se repetem. E, é claro, para isso, né, a gente aqui tem um exemplo, né, como eu falei, a gente usa muito o quê? O Python para poder estar fazendo essas implementações, tá? E a gente tem aqui um conjunto, né, de códigos, né, tá bem explicadinho aqui, né, onde a gente vai ter aí todo o processo para a gente estar entendendo tudo isso, né? Então, a gente vai fazer o quê? No primeiro momento, a gente vai importar, né, vou até usar aqui uma caneta, né, a gente vai fazer o quê? Um import do SQL, né, a gente vai estar importando essa sessão, tá? Aí a gente vai, obviamente, inicializar essa sessão do Spark, tá? Então, a gente vai estar, né, criando aqui essa inicialização dessa sessão. A gente vai fazer o quê? Carregar os dados. No caso aqui, pessoal, ó, mais uma vez, eu estou trabalhando com um único arquivo de texto. Ah, eu posso pegar, no exemplo, né, dos artigos, fazer o quê? Um merge do texto desses artigos? Posso. Ou eu posso colocar todo esse código aqui, tá? Que está marcado aqui, ó, dentro de um loop. Ou seja, se eu tiver 1000 artigos, eu vou fazer todo esse processo aqui para cada artigo. Tá? Então, eu vou estar contando isso, eu vou estar processando isso. Então, o que vai ser mais vantajoso para mim? E aí, ó, entender o domínio, né? Criar uma metodologia de processamento. O que vai ser mais vantajoso? Eu pegar e juntar, fazer todo, né, a concatenação, né, um merge de todos esses arquivos num único arquivo, e a partir daí eu analisar esse arquivo, ou eu analisar arquivo por arquivo.
quanto tempo que eu vou demorar de processamento, qual que vai ser o custo para mim transformar isso num único arquivo? Qual que vai ser o custo para mim analisar arquivo por arquivo? Né? Então, a gente vai tendo esse trabalho. Ah, mas se eu for trabalhar... E aí entra também possíveis, né, complementos desses arquivos, né, desse texto. Se eu somar tudo isso num texto, o que vai acontecer? Eu vou ter, obviamente, um único arquivo, né, só que eu vou perder o controle das informações que estão ali. De onde veio essas informações? Tá? Então, eu posso chegar ao momento que eu vou ter redundância nesse texto. Então, eu teria que fazer o quê? Uma pré-análise antes para saber. Ah, no momento que eu for adicionar mais textos nesse meu texto grande, como é que eu sei se aquele texto que eu estou adicionando já não está lá? Ah, então, a gente tem que tomar esse cuidado também, a gente tem que ter essa preocupação. Tá? Então, vai depender aí. Vou colocar todo esse código aqui numa repetição, para analisar arquivo por arquivo, ou vou fazer um merge de todos esses arquivos num único e a partir daí analisar ele. Se eu for contar com essa questão de evitar redundâncias, toda vez eu vou ter que gerar esse arquivo grande, toda atualização que eu fizer. Então, às vezes, isso pode me gerar um custo, né? Um custo mais alto do que eu estou prevendo. Mas aí, né, vai depender, obviamente, do fluxo, do caminho que a gente escolher para seguir. Por isso que a gente tem essa flexibilidade, tá? Então, não é só definir o framework que a gente vai estar utilizando, mas como que a gente vai estar utilizando esse framework. Isso é crucial, é necessário para que a gente tenha aí, obviamente, um bom desempenho em tudo isso, tá? Então, definir aqui todo o processo, tá? Ah, pessoal, isso daqui, vocês conseguem estar executando em qualquer máquina, tá? Desde que vocês tenham o Python instalado. Se ele questionar que não tem, né, o PySpark.sql, vocês vão lá e dão um install, né, um pip install py spark.sql, tá? Ou alguma outra biblioteca similar que a gente vai estar utilizando. Mas todo esse processo é bem tranquilo, tá? É bem sossegado essa parte. E aí a gente consegue estar fazendo todo esse processo de atualização. Então, fiz a instalação bonitinho aqui, né? A partir daí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e carregar os dados. Então, a gente vai jogar dentro da variável linhas aqui, né? Usando, obviamente, a biblioteca do Spark e passando o caminho da onde está esse nosso arquivo. A partir daí, eu vou começar a fazer uma contagem. Então, para cada linha, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou procurar a palavra especificada. A minha palavra Word aqui. Tá? Eu vou estar procurando a minha palavra Word aqui, que eu, obviamente a gente quer chegar a isso. Vou coletar os resultados, tá? Que é da minha contagem aqui. Então, para cada linha que eu tiver, eu vou transformando isso e vou atualizando a minha variável contagem. Ao final, transfiro essa variável contagem para uma variável resultados e faço o quê? Faço a implementação e, consequentemente, eu vou listar aqui, né, quantas vezes as palavras se repetiram, né, dentro desse texto. Então, ele pega aqui e conta todas as palavras e dá, obviamente, aí, né, um valor. No caso, ele está retornando aqui as 10 maiores, né, as 10 mais palavras aí que se repetem com maior frequência. Eu poderia, obviamente, passar uma palavra específica, tá? Passaria a palavra específica que eu quero estar trabalhando, tá? E a partir daí eu só vou contar essas palavras, tá? Então, aqui, que é a base do meu código, tá? Onde eu vou fazer, obviamente, todo o filtro e, consequentemente, contar essas palavras, tá? Aí eu vou fazer o quê? A impressão. Finalizou, eu vou dar um stop aqui no Spark. Tá? Então, um exemplo bem simples aí, mas a gente está utilizando o quê? Um framework de Big Data, um framework de mineração. Ah, mas o que vai impactar saber quantas vezes as palavras se repetem? Ora,
Se eu estou analisando, se eu estou buscando, né, alguma palavra-chave, né, alguma informação mais específica, eu vou fazer esse uso, né? Porque se eu começar a ter muita ocorrência de uma determinada palavra, significa que, né, o mundo, uma determinada região, está discutindo muito um determinado assunto. Então, a partir daí, isso pode gerar um alerta e tudo mais, né? Então, são várias aplicações que a gente pode ter aí. Por isso que eu disse para vocês, a gente tem que entender o domínio do problema que a gente vai estar tratando. Entendendo o domínio do problema, a gente vai conseguir, obviamente, definir a melhor metodologia, né, as melhores ferramentas, a melhor forma de implementação e, consequentemente, o melhor resultado que a gente vai estar utilizando aí para fazer essa análise. Ok? Bom, pessoal, dando continuidade aí, então, né, eu coloquei um outro código aqui, né, onde a gente vai estar fazendo o que agora? Né? A gente vai fazer uma análise estruturada, onde a gente vai fazer o uso do quê? Uma base de dados estruturada, sendo ela um JSON, sendo ela um banco de dados, sendo ela um arquivo CSV, tá? Pode ser até um arquivo XML, que obviamente está muito próximo aí do JSON, né? Então, a gente vai conseguir, né, fazer, obviamente, né, uma filtragem dessas informações. No caso aqui, o que a gente quer? Encontrar a soma total de vendas dentro de um país. Claro, vamos ter aqui um conjunto, né, global de informações. O quanto isso vai ser útil? Eu tenho meu banco de dados, eu tenho as informações ali. Como que está sendo as vendas, né? O fluxo de vendas a nível global, vamos dizer assim. Faço parte de uma multinacional e eu quero saber, né, qual país que está comprando mais determinado produto. Ou qual que é o país que eu estou vendendo mais, que está tendo mais vendas. Então, aí a gente vai estar, obviamente, né, partindo para onde? Para esse tipo de análise aqui que a gente vai estar vendo. Tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente vai ter o código. Tá? Eu estou carregando aqui, né, né, o, no caso, eu vou trabalhar aqui com um arquivo .csv. É um arquivo texto, mas é um arquivo estruturado, separado aí, ou por vírgula, ou por ponto e vírgula, tá? Então, eu tenho uma estrutura desse arquivo. Eu consigo visualizar muito fácil, tá, a estrutura desse arquivo. E aqui eu estou fazendo o quê? Carreguei o arquivo, tá? Como esse arquivo está estruturado, eu posso considerar ele como sendo uma base de dados. Então, eu salvei ele dentro de um data frame aqui, né, de vendas, tá? Uma variável. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse data frame que eu tenho aqui e eu vou agrupar por país e já na sequência eu vou fazer um somatório de vendas, tá? E aí eu estou guardando isso dentro de uma outra variável, o data frame agregado, né? E, consequentemente, vou ordenar, eu posso ter N países, né? Vou ordenar por o país aí, né, que mais vendeu ou que menos vendeu. Então, eu ordenei aqui e estou mostrando, né, o quê? Os 10 maiores países aí que vendem, né? Uma alternativa a isso, né, eu posso estar utilizando um SQL puro para retornar isso. Tá? Então, eu estou fazendo aqui um select por país, onde eu estou somando, né, na parte de vendas, agrupando por país e total de vendas em ordem decrescente. Então, eu estou criando, né, um atributo aqui no meu SQL, chamado total de vendas, onde eu estou fazendo a soma das vendas relacionadas aonde? Ao país. Por isso que eu estou agrupando aqui por país. Né? Então, eu vou trazer, por exemplo, Brasil, tantos de venda. Paraguai, tantos de venda. Uruguai, tantos de venda. Argentina, tantos de venda. Né? Porque eu agrupei aí por país e vou ter esse resultado. Então, a gente tem aqui, obviamente, duas formas de estar implementando esse código, tá?
Todos eles estão em Python, e aí a gente vai definir qual que é o melhor caminho. Aqui, utilizando, né, mais a parte do Python, né, e aqui, obviamente, né, utilizando mais uma instrução SQL. Aí, é claro, tá, ele está fazendo aqui o show, né, dos 10 primeiros, depois que ele me retorna isso. Ah, mas se eu não quiser 10, eu quiser 15, é só mudar 10 para 15. Ah, e se eu quiser 5, é só mudar para 5 aqui, no que ele vai dar, né, a visualização aí para a gente como resultado. Tá? Então, mais uma vez, utilizando, né, o Spark, por quê? Eu quero desempenho, processamento e memória, quero esse retorno rápido. Por que eu preciso saber esse retorno rápido? Ora, se eu estou, né, com investimento na bolsa, e isso é uma informação crucial para definir em que país que eu vou fazer o investimento, eu tenho que ter esse resultado muito rápido. Então, eu tenho a massa de dados, a partir daí eu faço o processamento e vou ter, opa, melhor país para se investir, Brasil. Então, eu vou fazer um investimento no Brasil. Por quê? Porque eu estou tendo maior volume de vendas relacionado a esse produto no Brasil. Tá? E a partir daí, obviamente, a gente vai contornando todas essas situações. Tá? Pessoal, 2 exemplos, tá? Bem simples, mas que a gente pode estar evoluindo, né? Tá implementando muito mais coisas aqui com relação a isso. E claro, 2 casos bem distintos, né? Mas que atende aí para a gente de acordo com a necessidade e, mais uma vez, o domínio do problema que a gente está tratando. Tá ok? Bom, saindo, né, um pouco dessa questão, e quando a gente pensa em dados, e algo que a gente tem que ficar muito atento hoje, né, e já tem, né, uma atenção muito grande, né, por parte aí das empresas que trabalham com mineração de dados, está relacionada ao quê? Streaming de dados, tá? Aonde a gente vai ter o quê? Né? Uma nova maneira, um novo formato de como que a gente vai definir, como que a gente vai fazer essa análise de dados. Ó, fiz até um paralelo aqui, né? Quando a gente pensa no paradigma do processamento de dados. Tradicional, né? Nós vamos processar os dados, a gente vai acumular, processar, obter o resultado, né? E a partir daí, apresentar essas informações. Quando a gente pensa em streaming de dados ou data streaming, o que a gente tem? Nós temos uma total inversão, né, dos papéis. Eu não vou acumular para processar e para ter o resultado. Não, as coisas passam a estar acontecendo agora em tempo real. Ou seja, o que está acontecendo no dia a dia, a cada segundo, eu tenho que estar analisando. Ah, então, vamos pensar assim, eu tenho que desenvolver uma ferramenta para analisar dados financeiros, investimento em bolsa. Ora, isso é crucial. Eu vou analisar dados históricos? Vou. Mas eu também tenho uma dependência muito grande em analisar o que está acontecendo nesse momento a nível global, a nível mundial. Tá? Por quê? Porque, dado uma determinada notícia lá na União Europeia, o dólar pode cair aqui no Brasil de forma significativa e muito rápida. Então, né, como a gente viu vários exemplos aí, teve alguns anúncios na mídia e, tipo assim, imediatamente, em fração de minutos, já houve uma variação no câmbio de dólar, do ouro, enfim, né, do que aquilo ali afetou diretamente. Se a gente pegar, por exemplo, né, vamos pensar a nível nacional, quando a gente teve, obviamente, né, aquelas as barragens ali, né, que explodiram, Brumadinho e tudo mais. O que aconteceu com a ação da Vale? A partir do momento que aconteceu ali, a ação começou a cair. Por quê? Porque foi noticiado, automaticamente o custo para poder, né, ajustar aquilo ali de indenizações e de, vamos dizer assim, ajuda e tudo mais, começou a impactar diretamente o quê? No valor das ações. As ações começaram a cair.
Se eu solto um relatório, né, semestral, trimestral, de vendas, de faturamento e tudo mais, dependendo do que vem de resultado, e analisando como está o ambiente, né, em volta disso, a gente pode ter um aumento ou uma queda também no valor das ações. Então, a gente passa a ter o quê? Uma sequência contínua de análise dessas informações e, consequentemente, infinitas. Por quê? Porque as fontes estão gerando dados. E, de acordo com os dados que estão sendo gerados, eu tenho que fazer o quê? Uma análise dessas informações. Tá? E a gente vai ter o quê? Um, um tempo muito pequeno entre a geração da informação e a obtenção do resultado disso, do ensaio. Por quê? Eu tenho que ter o retorno rápido. Publicado tal coisa, divulgou na mídia, edição extraordinária. Pá, automaticamente, eu tenho que estar monitorando esses canais para poder saber, opa, isso vai impactar em tal ponto, e a partir daí, ou eu vou comprar, ou eu vou vender as ações. Obviamente, eu vou estar analisando que impacto isso vai causar. Então, eu estou identificando notícias que estão acontecendo em tempo real e, consequentemente, fazendo o quê? Tomando uma decisão da melhor forma para utilizar isso que eu estou recebendo. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que tomar, né, essa ação. E, é claro, para isso, também, mais uma vez, coloquei aqui uma tabelinha, onde a gente vai ter várias pontes, né, e saber exatamente o tipo de evento que a gente vai estar tratando e qual que vai ser a aplicação disso. Então, por exemplo, internet das coisas, onde a gente trabalha com sensores, temperatura, pressão, localização. Por exemplo, monitoramento de frota, manutenção preventiva. Ora, hoje existem muitas aplicações, principalmente no agronegócio, vamos dizer assim. Inclusive, eu vi um bem interessante, né, que o pessoal já está levando isso também para outras áreas. Mas, por exemplo, era um sensor, tá, que ele analisava o ruído. Então, por exemplo, ele pegava uma máquina e começava a analisar os ruídos que essa máquina estava gerando. Dependendo da tonalidade, né, da intenção desse ruído, ela já dava um start, ó, tal peça ou em tal ponto dessa máquina precisa de manutenção. Justamente para fazer o quê? Para parar antes que as coisas fiquem pior e, obviamente, vai ter um impacto muito maior. Digamos que seja uma plantadeira, eu estou fazendo plantio. Se eu identifiquei já um barulho estranho, né, nessa plantadeira, eu já paro, vou lá e ajusto, por quê? Porque eu vou parar ela durante 20 minutos. Mas se eu deixar a peça quebrar, ela vai ficar parada dias. Isso vai fazer o quê? Um atraso no plantio. A mesma coisa relacionada a colher e também relacionados a transporte e tudo mais. Tá? Então, isso vai gerando o quê? Né? Uma visibilidade maior para poder estar evitando maiores prejuízos e tudo mais. Análise das mídias sociais, twitters, curtidas, comentários, visualizações. A gente vai começar a analisar o quê? Como que as pessoas estão se sentindo com relação a determinada notícia. A gente vê aí várias vezes na parte de mídias sociais, né? Ah, determinado assunto viralizou. Peraí. Por quê? Ah, teve muitas curtidas, teve muitos comentários, teve muitas retransmissões, né? E tudo mais. Então, a gente vai ter, né, todo esse contexto. Logs de aplicações e servidores. Eu estou analisando em tempo real, por exemplo, acessos, né, erros que estão acontecendo dentro da parte de software, de servidores. Né? A mesma coisa aqui como transações financeiras, compras em cartões de crédito. Isso é muito comum a gente ter hoje. Né? Antigamente, você ia ver que você, né, o pessoal tinha clonado seu cartão dias depois. Hoje não, isso acontece em tempo real. Se a pessoa clonou seu cartão, e também tem outra segurança, né? Se você, na sequência, tentar comprar
um produto. Na mesma lógica, com o mesmo valor, ele barra a compra. Tá? Por quê? Porque é um processo de análise em tempo real. Né? Já tem um histórico que a pessoa fazia isso. Justamente para evitar, por exemplo, que você passe, né, em redundância uma compra. Né? Então, esses são pontos aí que a gente pode ter, né, de aplicações, e no caso, aplicações que já existem hoje, né, para a gente estar monitorando. Só que esses dados têm que ser analisados quando? Em tempo real. Está acontecendo, a gente tem que fazer esse processo de análise. Tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, um sistema, né, de streaming, onde a gente vai estar buscando o quê? Né? A gente vai ver o que está acontecendo, o que está sendo transmitido, o que está sendo publicado. Tá? A gente vai, obviamente, estar acompanhando, vai estar monitorando, né, continuamente, né, o que está acontecendo dentro, né, de um ponto. Então, eu posso procurar determinadas palavras-chave. Eu posso estar analisando, por exemplo, todos os áudios, né, os áudios, vídeos que estão sendo compartilhados, né, com maior frequência. Então, aqui a gente vai entrar com alguns processos de análise. A frequência com que a informação está sendo compartilhada e o que tem essa informação para ser compartilhada com tanta frequência. Então, vai ter o quê? Palavras-chave que a gente vai estar buscando ali, tanto na área de saúde, política, notícias, enfim. A gente vai definir, obviamente, o nicho que a gente vai estar, né, atualizando. Então, aqui temos um código, tá? Aonde temos aqui algumas funções, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nós temos um servidor aqui, a gente vai estar analisando, né, o que está sendo produzido nesse servidor. Então, a gente vai começar, né, a produzir informações, né, levar essas informações, e aqui eu vou fazer essa análise de quanto em quanto tempo? De 1 em 1 segundo. Professor, mas é muito tempo muito curto. Não, não é. Um segundo, tá? A gente consegue ter, a nível nacional, muitas transmissões dessas informações. Então, quando a gente pensa no domínio, um segundo pode não parecer nada. Mas quando a gente pensa num domínio macro, grande, um segundo tem muitas informações que estão sendo transitadas, né, transmitidas nesse um segundo. Sem contar que em um segundo a gente consegue falar aí, né, várias palavras. Então a gente precisa ter o quê? Esse monitoramento. Mas eu estou achando que um segundo vai ser muito pouco, né? Vamos dizer assim. Vou colocar isso para mais. Eu estou achando que um segundo vai ser menos. Eu vou começar a diminuir isso para onde? Para milésimos de segundos. Então, a gente vai definindo, a gente vai configurando isso. Faço o teste com o segundo. O teste com o segundo não me trouxe um retorno interessante. Eu posso aumentar esse tempo ou eu preciso diminuir esse tempo? Então, vai ser dada a análise do retorno que eu estou tendo nesse processo de execução. Olha, se eu for analisar hoje, né, uma informação, a transmissão de uma informação na mídia ou nas redes sociais. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu quero analisar hoje o que está sendo falado sobre a seleção brasileira, é um assunto que não está tão em alta, né? Mas eu posso começar a analisar isso minuto a minuto. O que vai acontecer? Opa, está tendo um crescimento em um minuto, por exemplo, de 100% da menção à seleção. Vou diminuir isso para 30 segundos. Com 30 segundos, agora eu continuo tendo um aumento de 100%. Espera aí, eu começo a identificar que esse tema, esse assunto, está tendo uma relevância naquele momento nas redes sociais. O que eu vou fazer? Eu quero analisar muito mais, então eu vou começar a diminuir esse tempo. Então, se eu vejo que está uma constante,
Fazendo isso minuto a minuto, eu vou aumentar para 10 minutos. Continua constante? Continua. Então, eu vou fazer esse processo a cada 10 minutos. A partir do momento que o assunto começa a entrar em evidência, eu vou ter uma alta, né, de informações que estão sendo tratadas aí. Eu começo a diminuir o tempo para ter um retorno muito mais rápido. Então, isso eu tenho essa flexibilidade de estar organizando, de estar gerenciando, né, da melhor forma possível todos esses dados. Tá? E aí, né, a gente pode também, por exemplo, como que a gente vai estar tratando isso? Vamos pensar assim, que eu estou agora processando, né, uma estrutura de streaming. Tá? Então, eu tenho que uma informação que está sendo com uma tabela, né, ou um arquivo que está sendo constantemente atualizado. Tá? Consequentemente, eu vou começar a analisar o quê? As transações que estão chegando nesse arquivo. Né? O mesmo se eu tivesse, por exemplo, monitorando o servidor. Como é que está chegando as transações, as solicitações desse servidor? Ah, está constante. Opa, peraí, começou a ter um aumento gradual dessas informações. A partir daí eu vou fazendo o quê? Eu vou tendo uma busca mais, né, refinada, mais aprofundada com relação a isso. E, consequentemente, eu vou intensificando mais esse processo. Tá? Então, quando a gente pensa em streaming, a gente pensa o quê? Tempo real, áudio, vídeo, mas a gente também tem informações que estão sendo trocadas ali. Eu posso ter o quê? Twitters de texto que estão sendo enviados. Então, também preciso ler isso. Mas, vamos pensar assim, streaming, é tudo isso, tempo real. Está acontecendo em tempo real, a gente está tratando isso em tempo real. Então, aqui, mais uma vez, estou usando o Spark, né? Eu vou inicializar ele, vou definir aqui, né, uma estrutura de como eu vou tratar essas informações. Então, eu estou definindo aqui a minha estrutura. Vou fazer o quê? A leitura, né, do streaming que está chegando, ou seja, eu vou fazer, né, todo o processo de leitura aí dos produtos, dos valores do país que está chegando, tal, e a partir daí eu vou começar a processar isso, né? Vou fazer algumas agregações para classificar isso também, né? Obviamente, estou classificando aqui, né, por país, e estou fazendo o quê? Né, um agrupamento da quantidade de transações, e depois vou fazer o quê? Né, a saída, que eu vou apresentar aqui no caso, a cada 5 segundos eu vou dar uma saída dessa quantidade de transações. Mas eu estou fazendo a leitura. Ah, mas se eu quiser, em menos de 5 segundos essa saída, eu diminuo o tempo. E, consequentemente, eu passo a ter uma atualização muito mais rápida de tudo isso. Né? Se eu estou analisando a quantidade de transações de uma determinada ação na Bolsa, talvez eu não possa esperar 5 segundos. Eu faça isso segundo a segundo. Tá? Por quê? Porque a variação pode ser muito grande. Em questão de um segundo, ela pode subir ou ela pode cair drasticamente. E se eu começar, num segundo, identificar uma queda, o que eu vou fazer? Quanto que está de queda? Qual que é o meu limite de queda para poder negociar isso? O meu limite de queda é tanto. Então, a hora que chegar nesse patamar, se eu analisar de novo nos próximos segundos e continuar caindo, vende. Já starta uma transação de venda. E, consequentemente, a gente vai, né, aprimorando aí cada vez mais todo esse processo. Tá? E a gente vai computando, vai relacionando, né, e, consequentemente, entendendo o que está acontecendo e aprimorando o nosso código para a gente chegar e ter o melhor resultado de tudo isso que a gente está fazendo. Tá? Crucial isso, pessoal. Mais uma vez, a gente tem que entender o domínio que a gente quer. A gente tem que entender o resultado que a gente quer no nosso processo, para que aí a gente consiga, obviamente, extrair isso e, né, refinando a nossa análise. Quando a gente pensa, né, em mineração de dados,
E é uma coisa assim que muitas pessoas trabalham com isso, pensam da seguinte forma: eu já implementei, então agora está ok. Ele está retornando as informações que eu quero, então tá bom, não vou pôr mais a mão. Mas espera aí, a gente não pode deixar um processo, né, de análise estático. Estático, quando eu digo, é a evolução desse processo. A gente tem que tornar essa evolução dinâmica. Por quê? Eu tenho que criar, nós estamos falando muito de quê? De inteligência artificial. Então, eu tenho que criar um processo inteligente, um processo que vai se adaptando, né, às necessidades de análises, de melhoria das análises. Como que ele vai fazer essa adaptação? Ora, me dá um resultado num tempo maior ou menor, tá? Por quê? Porque soou um alerta aí. Se eu, em 5 segundos eu tiver uma variação muito grande, eu falei, peraí, como que está acontecendo isso? Eu não posso esperar 5 segundos para ter esse resultado, eu vou diminuir esse tempo. Eu tenho que ter esse resultado muito mais rápido, eu tenho que ter uma atualização disso muito mais rápido. Então, eu vou diminuindo o tempo. Está constante. Eu posso aumentar o tempo do retorno que eu tenho. Por quê? Porque não está acontecendo nada de anormal. A partir do momento que começa a acontecer alguma coisa de anormal, eu tenho que ter o resultado disso muito mais rápido. Então, eu tenho que diminuir o tempo. E a partir daí a gente vai ajustando isso. Então, a gente também tem que pensar, né, num processo de utilização dessas ferramentas, desses frameworks adaptativos. De acordo com a necessidade, ele vai se atualizando, ele vai se aprimorando. Tá? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente, pessoal. A gente sempre tem que trabalhar com isso, a gente sempre tem que estar pensando nisso. Tá? Então, hoje, né, como eu disse, esse processo, né, essa análise em tempo real, ela é crucial. Tá? Então, a gente tem que conseguir o quê? Né? A gente tem que pensar aqui em alguns detalhes de tudo isso. Principal desafio, poxa, enfim, e eu acho que na mineração de dados, quando a gente pensa em Big Data, é um desafio para qualquer framework, qualquer ferramenta que a gente vai estar utilizando. Ter um alto desempenho em um alto volume de dados. Tá? Ou seja, essa massa enorme de dados que a gente tem, que cresce exponencialmente dia a dia, eu tenho que ter uma velocidade muito alta, né, para poder estar gerando esses resultados. Então, a gente tem que ter o quê? Frameworks que vão garantir 4 pontos principais. Tá? Tolerância a falhas. Ou seja, o processamento não pode parar. Então, como que eu vou resolver isso? Redundância. Ou distribuição desse processamento. Por quê? Eu não tenho isso num ponto só, eu tenho vários pontos processando, trabalhando, né, simultaneamente, gerando resultados. Se um ponto, né, ter algum problema, ele cair, levantar isso logo na sequência, mas o resto continua processando. Então, eu posso ter uma defasagem momentânea ali de uma informação, mas eu não tenho uma defasagem total de informações, ou seja, eu não fico sem informação nenhuma, porque está acontecendo todo esse processo está acontecendo em tempo real. Tá? Então, a garantia, a semântica, né, de processamento, a garantia que cada evento é processado exatamente uma vez. Lembra que eu comentei lá no primeiro exemplo, né? Segundo exemplo, quando a gente. Não, primeiro exemplo, que a gente vai contar palavras. Ora, eu vou criar um texto só, e aí eu corro o risco de uma atualização estar duplicando dados, ou eu vou fazer esse processamento, né, repetidamente para cada arquivo. E aí eu vou ter um controle dos arquivos que eu estou trabalhando. Então, eu preciso também ter essa garantia. Tá? Porque se eu estiver processando dados duplicados, vai chegar um momento que eu vou ter o quê? Um resultado irreal. Né? Por quê? Porque eu processei a mesma informação N vezes. Então, isso não é interessante. Tá? Gerenciamento de estado, ou seja, conseguir também lembrar informações que foram executadas, que foram processadas anteriormente. Por isso que eu falei, a evolução que eu vou ter.
né? Estou numa evolução constante. Beleza, não. Teve uma variação nisso, então vou apertar, né, diminuir esse tempo de processamento, mas também mantendo o quê? Dados históricos. Poxa, dados históricos são fundamentais quando a gente pensa nesse processamento, tá? E o tempo do evento. A gente tem que pensar que a gente vai estar o quê? Processar esses eventos na ordem que eles estão acontecendo. Por isso que é um processamento em tempo real. Está acontecendo, eu já estou analisando isso que está acontecendo. E não, aconteceu. Então, peraí, isso aconteceu há 10 horas atrás. Já está muito defasado, talvez não é mais essa realidade. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né, de manter o tempo do evento. É algo em tempo real? É. Então, eu tenho que dar prioridade para o quê? Porque está acontecendo nesse momento. Eu estou analisando tudo isso em tempo real. E a gente tem que tomar muito, né, todo esse cuidado, pessoal. Então, alguns desafios aí que a gente vai ter e que fica aí, né, uma informação valiosa para você estar gerenciando isso da melhor forma. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que gerir esse cuidado da melhor forma, ok? Bom, pessoal, fizemos aí, né, um grande overview, né, desse ponto que a gente está trabalhando aí, né, no nossa disciplina, e a gente consegue, obviamente, né, entender bem mais claramente qual que é o processo aí que a gente está tendo para poder estar gerindo esses dados. Tá? Como que a gente vai conduzir isso? Como que a gente vai tratar isso da melhor forma? Como que a gente vai organizar esses pontos? Como que a gente vai manter tudo isso atualizado, gerenciado? Então, a gente tem que tomar esse cuidado cada vez mais. Tá ok? Bom, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, a participação de vocês, né? Me coloco à disposição no que vocês precisarem, né? Trazendo aí, obviamente, mais códigos, mais complementos. Todos os códigos são funcionais, tá? Basta você, obviamente, fazer, né, algumas atualizações ali, principalmente em caminhos, nomes de arquivos, tá? Mas eles são funcionais. Alguns IPs ali precisam ser alterados também, vai depender, né, da onde a gente está executando, mas vocês vão estar conseguindo fazer todo esse processo, todo esse gerenciamento. Tá ok? Abraço, pessoal, sucesso a todos vocês aí, né, bons estudos, e, mais uma vez, estou à disposição aí para o que vocês precisarem, ok? Grande abraço, e a gente vai se falando. Até mais.